Como estão? Nessa manhã, nesse dia, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto muito atual que talvez ainda poucos entendem, Na verdade, todos que conhecem a Bíblia conhecem o conteúdo, porém não sabem explicar, o que significa. Nós vamos falar sobre cosmovisão, que é a cosmovisão, especialmente a cosmovisão bíblica. Muito bem. Cosmovisão se trata de visão de mundo, ou seja, é um conjunto de crenças de como o mundo existe, Respondendo aquelas perguntas, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Na verdade, a cosmovisão, ela é a base de uma cultura. A cultura, podemos dizer que ela é composta por cosmovisão, a visão do mundo, conjunto de crenças. Ela é composta por valores, esses valores vão gerar leis na sociedade e esses valores e leis e essa cosmovisão são muitas vezes expressas por símbolos. E no final de tudo, isso influencia as pessoas nos seus costumes, nos seus usos, nos seus costumes. Então, há muitas cosmovisões no mundo, mas todas elas são derivadas de pelo menos três, ou de três cosmovisões, todas elas. Então, qualquer cosmovisão que existe, ela vai estar sendo derivada das três principais. E as principais são a cosmovisão bíblica, a cosmovisão bíblica cristã, a cosmovisão animista e a cosmovisão materialista. Podemos dizer que a bíblica seria a bíblica no sentido judaico-cristão, bíblica, baseado na Bíblia, especialmente a cosmovisão cristã, que usa o Novo Testamento. A animista é uma cosmovisão em que os espíritos são responsáveis por tudo que acontece. É uma visão que tem como base o fatalismo, ou seja, o que o ser humano possa fazer não influenciará muito a história, as mudanças, o mundo, porque os espíritos é que comandam tudo. E a cosmovisão materialista, ela tem muito a ver com essa crença, que na verdade chamam de ciência materialista, em que o mundo é composto apenas de matéria, não existe mundo espiritual, não existe Deus, nem espíritos. Não existe nada, que não se possa provar empiricamente. Então, isso se chama materialismo secularista. Muito bem, nós vamos ler aqui uma passagem da Bíblia para nós falarmos sobre as três cosmovisões e depois aprofundarmos na cosmovisão bíblica cristã. Apocalipse capítulo 20, está escrito assim, verso 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Veja que o diabo aqui, ele é preso, na vinda do Senhor Jesus, é derrotado e preso no abismo, para que não engane mais as nações. Durante o milênio haverá o reino de Cristo. E obviamente Cristo tem a cosmovisão de Cristo, a cosmovisão bíblica, a cosmovisão de Deus. E essa cosmovisão será a única no planeta Terra, ou será a que governará o planeta Terra no milênio. Isso deve acontecer num futuro breve. E o diabo foi amarrado para que não engane mais as nações, ou seja, o diabo é um mentiroso, ele dissemina a mentira, o engano, as manipulações, para exatamente negar a verdade, ou negar a visão de Deus, que é a verdade. A verdade é a visão de Deus, a verdade é o próprio Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Em Deus está contida toda a verdade. Então vejamos, por exemplo, a cosmovisão materialista, em que não existe Deus. Então aí já há uma negação do mundo espiritual, uma negação de Deus,
Isso se torna um tremendo engano, não é verdade? Porque tudo o que a cosmovisão materialista dissemina está baseada num alicerce, num fundamento. E esse fundamento não existe mundo espiritual. Daí vem a teoria da evolução, né? Que tudo que existe, a matéria, veio do nada. E o que era antes do nada não tem resposta, né? E aí tentam falar sobre algo que tem a ver com nada, que ninguém entende nada, e a partir dessa suposição, desse caos, né, dessa inexistência de matéria, e acontece o caos, né, que é uma explosão, aí tudo se ordena, ou seja, o princípio da matéria é o caos, mas isso na vida real não se prova jamais, né? O caos nunca gera ordem, né? Não pode um furacão passar no ferro velho e deixar ali uma Mercedes, uma BMW montada, né? Novinha, do modelo 2021. Isso não acontece, pelo contrário. Quando um furacão passa numa cidade, devasta e destrói. Então, na prática, o caos nunca gera ordem. Então veja que essa cosmovisão é baseada numa falácia. E a partir daí, então, há uma evolução. Outra falácia, porque a criação mesmo prova que não existe só evolução, né? Existe também o contrário, né? A involução, existe a regressão, existem seres que são extintos, né? Existem seres que entram em colapso. Muitas coisas que existiam não existem mais, né? Ou seja, a própria situação caótica, ela destrói, né, muitos seres vivos e coisas que existiam não existem mais. Então, veja que a ciência, chamada a ciência, ou que a própria ciência hoje diz que não há verdade, tudo é teoria, mas na prática a ciência, ela se arroga, né, aos seus defensores de que ela é a única verdade. Você tem que se basear em provas científicas. Muito bem. Então, as provas científicas, elas são baseadas em processos, né, de experimentação, de empirismo, tudo certo até aí. Só que ela domina o que ela alcança. E o que ela não alcança, ela simplesmente diz que um dia alcançará, ou que não existe. Então aí entra o mundo espiritual. Como a ciência não dá resposta, né, a ciência materialista, há muitas coisas que existem, né, há muitos mistérios, aí se desenvolve também na humanidade a outra cosmovisão, que é o animismo. Por quê? Porque essas perguntas todas, né, que o mundo material não pode responder, eles buscam resposta, os seres humanos, no mundo espiritual. Então, há muitas pessoas na história que tiveram suas experiências espirituais, né? Com espíritos, com entidades, com seres de outro mundo. E até alguns dizem, né, que tiveram experiências com pessoas que morreram, né, com almas. Então, a partir dessas experiências, dessas visões, né, dessas experiências místicas, se desenvolvem então as religiões. E muitas religiões são baseadas nessas experiências místicas, né? Como o budismo, a história de Buda, né? Como o próprio islamismo, né? A história de Maomé, como o próprio cristianismo, né? Baseado em revelações dadas por Deus, né? Pelos anjos enviados por Deus, pelo próprio Jesus, que é o Filho de Deus, que é Deus. Só que a diferença do animismo para a cosmovisão bíblica cristã é que no animismo os deuses, ou seja, os espíritos comandam, né, o mundo, eles dominam o mundo. Já na cosmovisão bíblica, um espírito é o criador de tudo, um espírito, um ser chamado Deus é o criador de tudo, e todos os demais espíritos se submetem a Deus. E existem os espíritos bons e os espíritos maus, porque no passado houve um conflito, né? E a partir daí um líder
decidiu não mais se submeter a Deus, que nós lemos aqui, que é o diabo. E a partir daí ele prolifera o engano, né? O contrário da mentira, o engano, a manipulação, o sofisma, tentando ganhar o coração dos seres para que eles não sirvam mais a Deus, mas sirvam o seu propósito de engano, de poder, de dominação. Então a Bíblia, ela fala sobre isso. E o grande proliferador, né, da cosmovisão animista é o próprio Satanás. Então tudo no mundo espiritual, onde Jesus Cristo não é o centro, onde Jesus Cristo não é a verdade, onde Jesus Cristo, ele não é o Salvador, não é o Senhor, não é Deus, então essas crenças, biblicamente falando, são animistas. Então vamos fazer uma comparação, por exemplo, sobre o valor do ser humano, né, diante das cosmovisões dessas três que nós citamos. Então qual é o valor do ser humano numa cosmovisão animista? Bem, não tem muito valor, porque o ser humano, numa cosmovisão animista, ele não decide o seu destino. Ele é influenciado pelos espíritos, e ele será aquilo que os espíritos permitirem, né? Então há seres humanos beneficiados pelos espíritos, há outros que não são tão beneficiados e outros são prejudicados. Então aqui entra todo tipo, né, de entendimento ocultista. Então, quando esse ser humano... Então, na vida, há muita desigualdade, né, nesse sentido, porque depende da simpatia dos espíritos para com a pessoa. E quando a pessoa morre, vai para onde? Bem, a maioria das crenças animistas, elas creem que... Algumas creem que a pessoa, que a alma, né, da pessoa reencarna e volta para esse mundo, né? Outras creem que os espíritos vão para um lugar ruim, né? Vão morar num mundo, num submundo, né? Seria tipo um inferno, um submundo, um lugar de sofrimento. Muitas crenças animistas pensam assim. Então, seja como for, o ser humano tem pouco valor. Então você observa em culturas animistas que há muito tribalismo, há muita guerra, há muito ódio étnico. Por quê? Porque há uma disputa territorial dos espíritos, né, naquelas regiões ali, e as pessoas acabam crendo nisso, né, seguindo essas linhas, né, animistas, promovendo guerras e destruição. Eu já vi em muitos países que eu fui, né, matanças e mortandades sem a mínima lógica, né, sem a mínima racionalidade para existir, de uma etnia massacrar a outra, exterminar, simplesmente porque ela crê de forma diferente, ou ela tem um tom de cor diferente, né, e coisas desse tipo. Então a gente vê basicamente que o diabo está ali matando, roubando, destruindo e usando os demônios para isso. Nós vemos na história também que muitas nações, né, antigas, e a própria Bíblia ensina isso, que espíritos comandam nações, como havia um principado da Babilônia, um principado da Média e da Pérsia, um principado da Grécia, e esses principados, eles estavam, entre aspas, né, em guerra. Na verdade, eles não estavam em guerra, eles estavam incitando esses povos a guerrearem uns com os outros, e houve uma matança terrível, né, nessas guerras antigas, que um povo dominava o outro. Então a base do animismo é a dominação. É um espírito mais forte dominando o mais fraco. Isso, entre aspas, né? Porque na verdade incitam povos, né, um contra o outro. E a guerra constante, né, no meio dessas crenças animistas. Então o ser humano vale muito pouco. E no materialismo, né, qual é o valor do ser humano? Ainda que se propaguem, né, valores materialistas, humanistas, secularistas, de que todos são iguais, né, de que todos têm valor, e existem os direitos humanos, e o ser humano tem que ser valorizado, a criança ser valorizada, a mulher, e o combate, né, a todo tipo de racismo, de preconceito. Esse é um discurso, e um discurso bonito e correto. Só que na prática
o ser humano não tem valor algum, porque ele tem valor enquanto ele vive. Mas quando ele morre, ele vira pó, né? Então, ele é um ser material, que não tem alma. Morreu, acabou, ele é enterrado ou cremado, e os seus restos mortais vão se incorporados à matéria, né? São minerais que voltam ao mundo mineral. Então não há esperança nenhuma de vida após morte para o materialista, aquele que tem uma cosmovisão materialista, né? Cética, não existe. Então veja bem que é muito complicado haver padrões morais bem estruturados numa cosmovisão dessa. Por isso que o relativismo toma conta desse tipo de cosmovisão. Porque na verdade não existe um ser superior como base moral, né? Os seres humanos, eles vieram do nada e eles são fruto de uma evolução e há muitas convenções na história, e uma convenção vai superando a outra, e há muitas ideias e há uma diversidade de entendimentos, e no final de tudo não existe verdade. Então é um terreno pantanoso, é um terreno sem base, sem alicerce. O alicerce do materialismo é o relativismo. Tudo pode ser ou tudo pode não ser, né? É uma interrogação total. Só que isso que está baseado numa interrogação total, né, se arroga de ser a verdade, se arroga de ser oficialmente aquilo que é certo, né, aquilo que se deve seguir, sabendo que uma teoria sempre será superada por outra teoria melhor no futuro. Nesse sentido, o avanço científico de novas descobertas é positivo, né? Porque é necessário sempre questionar, interrogar para buscar novos caminhos, para buscar a verdade. Buscar a verdade. Só que se a perspectiva é apenas material, nunca se encontrará a verdade, porque a verdade ela vai além do mundo material. A verdade ela permeia o mundo espiritual, um mundo composto por outro tipo de substância, outro tipo de matéria superior, que agora a ciência está começando a descobrir a roda, está chamando isso de tecnologia extraterrestre, né? Tecnologia do espaço, tecnologia de outro mundo, né? Porque a ciência materialista nunca admite, né, um mundo espiritual. Então vai chamar esse mundo espiritual de um mundo extraterrestre e por aí vai. Mas qual é o valor do ser humano na cosmovisão bíblica, né? Aqui é algo espetacular, porque o homem perdido no pecado, desviado de Deus, seduzido pela mentira, ele se corrompeu, ele se tornou inimigo de Deus. Mas Deus não o tratou como inimigo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, havia um preço a pagar pelo pecado, e esse preço era o sangue de um justo. Mas esse justo, o único que existiu, era Deus, que se tornou homem. Então, quando esse justo morre na cruz e derrama o seu sangue puro para pagar o preço do pecado da humanidade, daqueles que creem, esses que creem terão acesso ao perdão dos seus pecados, ali se derrama, na verdade, o sangue de um homem santo, que na verdade é o sangue de Deus. Então, qual é o valor do ser humano numa cosmovisão bíblica cristã? O sangue de Deus, a vida de Deus. Deus deu a sua própria vida, né? Ou a vida do seu filho. Olha só o valor que o ser humano tem para Deus. O ser humano, ele vale o céu todo, né? Ele vale Deus dar, Deus se encarnar e dar a sua vida. Então isso é insuperável, jamais qualquer outra cosmovisão valorizará assim o ser humano dessa forma. Então, vamos meditar nessa verdade, nessa realidade, vamos meditar na comparação dessas três cosmovisões e meditar um pouco a respeito do valor do ser humano para cada uma dessas cosmovisões. Tá certo? Grande abraço,
Vamos seguir aí no próximo capítulo falando mais sobre cosmovisão.